Gente, esse é um desabafo, né? É uma coisa que eu, como cidadã, eu acho que não só eu, mas a maioria de nós brasileiros estamos perplexos diante das últimas decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal. E diante dessas últimas decisões, eu pelo menos cheguei a uma conclusão. Nós temos um problema sério no Brasil que chama-se judiciário. Olha, eu sempre achei que os nossos problemas era a nossa classe política bandida e mercenária, né? Principalmente no Nordeste, você tem feudos, famílias que se perpetuam no poder, etc. Isso gera uma corrupção endêmica e essa gente nunca sai do poder. Se você pegar as fotos dos presidentes, dos últimos presidentes da República de 1985 para cá, você vai ver ali o Renan Calheiros na foto, né? E aí, o filho dele é governador de Maceió, ele tem 12 inquéritos no Supremo por corrupção. Mas por que eu estou falando isso, gente? Porque o Supremo Tribunal Federal, ele ultimamente, ele simplesmente não só tem agido para acabar com a Lava Jato, porque a Lava Jato, pessoal, foi revolucionária. Você que gosta de revolução, de se dizer, ah, eu sou um revolucionário, não sei o quê, que eu tenho um monte de gente agora que se acha revolucionário no Brasil, tem que entender que a Lava Jato foi uma revolução. Porque pela primeira vez na história deste país, nós vimos pessoas poderosas indo para a cadeia. Entre elas, políticos, empresários e um presidente da República. Não um, dois, na verdade, Lula e Temer, que chegou até a ser preso, o Temer, né? Mas aí o Gilmar Mendes correu e falou pro Toffoli, Toffoli, pelo amor de Deus, a gente tem que mudar o entendimento de segunda instância, prender o Temer. Ele, Gilmar Mendes, já expediu também um habeas corpus pro Temer, apesar da Polícia Federal ter provas, né, concretas de formação de quadrilha contra o Temer. Foi filmado o indivíduo com uma maleta, com 500 mil dentro dessa maleta, se eu não me engano, etc e tal. Mas o fato é que o senhor Temer está livre, leve e solto e não será preso. Não será preso até que o Senado e a Câmara resolvam fazer uma lei que torne legal a prisão em segunda instância, porque, segundo o Supremo agora, ninguém pode ser preso enquanto não for tramitado e julgado todas as instâncias. Aí você fala assim, mas, ô, Yara, mas isso não é o que está na Constituição? Ora, em 2016, o Supremo Tribunal Federal julgou de forma correta que uma pessoa que é julgada em segunda instância pode e deve ser presa. Por quê? Porque quando você é julgado em segunda instância, você é julgado por um colegiado, não é só um juiz que vai te julgar, é mais de um juiz. Segundo, que o mérito, uma vez que você é condenado em segunda instância, dificilmente, quase impossível, você ser inocentado. Você vai ser culpado. O máximo que você pode fazer é recorrer da pena. Então, por exemplo, o juiz te condenou a 10 anos, seu advogado fala, não, 10 anos é demais. Ele pode cumprir uma pena de X e tal, enfim, vai recorrer, tá? Então, o Supremo Tribunal, naquela época, em 2016, reconheceu que sim, era constitucional prender em segunda instância. E isso até 2019, quando o amigo pessoal de Temer, Michel Temer, que é amigo pessoal do Gilmar Mendes, foi preso. Aí o Gilmar Mendes mudou o entendimento dele. Mudou. Ah, pensando bem, viu? Eu acho que não pode mais não prender em segunda instância. Agora tem que passar por todas as instâncias e só assim a pessoa pode ser presa. Para quem não sabe, isso no Brasil significa, gente, que em inúmeros casos que a pena vai caducar. Porque existe um limite de tempo que uma pessoa pode ficar sendo julgada. O próprio judiciário tem essa regra. E se aquele limite extrapolar, se o judiciário não julgar o mérito de um crime num determinado tempo, aquela pena prescreve. E esse agora é a grande jogada. Então, o Temer já é um homem de 70 e poucos anos de idade. Se eu não me engano, ele já está com 78, né? Ele tem aí também tem o estatuto do idoso, aquela coisa toda, não vai para cadeia. Mas fora essa questão, ultimamente o Supremo também ele tirou o Lula,
Ele voltou a colocar o Lula no player das eleições. Ele inocentou o Lula? Não, porque não pode inocentar o Lula. As pessoas precisam entender que Luiz Inácio Lula da Silva não foi inocentado, tá? O que houve, o que o Supremo fez foi um tecnicismo. Eles chegaram à seguinte conclusão: gente, depois de 5 anos de inúmeros recursos da defesa do Lula, em várias instâncias da justiça, ter sido negado, agora eles reconheceram, assim como que por encanto, como se eles tivessem batido com a cabeça e, gente, eu não tinha percebido isso, que o Lula não poderia ter sido julgado em Curitiba. E se o Lula não poderia ter sido julgado em Curitiba, não importa se a primeira, a segunda, a terceira instância lá condenou ele. O processo dele tem que voltar a estaca zero, começar tudo de novo. Um outro juiz de primeira instância vai ter que pegar um processo, reler o processo, condenar de novo o Lula em primeira instância. Aí o advogado dele vai recorrer de novo em segunda instância, para ser de novo em terceira instância até chegar ao Supremo de novo, para depois ele ser condenado. E agora, com esse entendimento de que não pode ser mais ir para a cadeia em segunda instância, ele também não vai mais para a cadeia, porque o Lula também já está na casa dos 75 anos, se não me engano. Ou seja, Lula não vai pagar pelos crimes que cometeu, apesar de ele ter ficado um tempo na cadeia e o Michel Temer não ter ficado, ele ainda pagou alguma coisa, né? Mas o que isso significa para o Brasil? Significa que nós estamos na mão de pessoas que nós não elegemos. Que o Supremo Tribunal Federal hoje dita ordens no país, ele manda e desmanda, faz e desfaz, como se ele tivesse sido eleito por nós cidadãos. Ele não foi eleito por nós. Eles não foram eleitos. E eles estão ditando a ordem no país. Eles estão dizendo agora o que pode e o que não pode ser feito. Eles estão criando leis, inclusive. Eles estão dizendo, por exemplo, eles já disseram que existe raça. Se você perguntar para mim que sou bióloga, existe raça, Yara? Eu vou dizer não, somos todos homo sapiens. Se todos trocamos gametas, somos da mesma espécie. Não existe raça entre seres humanos. Mas o Supremo Tribunal Federal decidiu que existe. O Supremo Tribunal também Federal decidiu criar uma lei nova. Agora ele disse que homofobia é racismo. São coisas completamente distintas, mas eles decidiram que é racismo, pronto e acabou. Você vai englobar agora tudo numa coisa só. Porque, segundo eles, se o legislativo não legisla, eles têm esse direito. E eles criaram um inquérito agora também, pelo senhor Dias Toffoli, né? Que chama-se Inquérito do Fim do Mundo. Uma série de juízes e de pessoas da área do judiciário fizeram até um livro sobre isso, chamado Inquérito do Fim do Mundo. Ou seja, o Supremo criou um inquérito, que eles mesmos abriram o inquérito, eles mesmos investigam e eles mesmos condenam. Isso não existe, tá, pessoal? Eu não sou da área, mas quem é jurista já deixou bem claro. Isso não existe. Isso é absolutamente ilegal. Porém, está acontecendo esse inquérito no Supremo. Pergunta que não quer calar. Quem é que vai colocar o Supremo no prumo? Quem? Quem pode com eles? A pergunta, em segundo, poderia ser nós. Nós teremos que forçar o Senado a cumprir a sua missão de votar os impeachments que estão lá contra Gilmar Mendes, contra Alexandre de Moraes, e se eu não me engano, Dias Toffoli também tem um pedido de impeachment, se eu não me engano. Mas enfim, o Senado foi eleito por nós para fazer essa função. Os únicos que podem caçar ministro do Supremo é os senadores. Só que tem um probleminha, gente. A maioria dos senadores tem processo no Supremo. Portanto, fica um joguinho do tipo assim, ó, não mexa comigo que eu não mexo com você. E aí, como é que nós, cidadão, fica nessa história? Nós temos que estar atento a quem nós elegemos como senadores. Por exemplo, o senhor Renan Calheiros, ele tem 12 inquéritos no Supremo que nunca são julgados. E esses inquéritos vão caducar.
e os seus crimes não serão investigados. Isso não é justiça. Se você é um cidadão brasileiro, se você tem um precatório para receber e você nunca recebeu, é sinal de que você não vive no Estado de Direito. Para quem não sabe o que é precatório, precatório é uma dívida do Estado para com o cidadão. Então vamos citar um exemplo. Faz de conta que você é uma pessoa comum que está atravessando a rua de bicicleta e aí vem uma viatura em alta velocidade em perseguição a bandidos, perde o controle, te atropela e você fica numa cadeira de rodas. Você vai mover uma ação contra o Estado. Claro que o juiz vai te dar ganho de causa. Ele vai falar: olha, você foi lesado, vai ficar numa cadeira de rodas, cabe ao Estado te pagar uma indenização X, mais uma aposentadoria vitalícia. Acontece que no Brasil, se você recebe uma condenação de um juiz contra o Estado, eles não cumprem, eles não pagam. Existem centenas de milhares de cidadãos brasileiros que até hoje não receberam dinheiro que o Estado lhes deve, eles morrem sem receber porque o Estado não paga. Isso quer dizer que não existe Estado de Direito no Brasil. Em São Paulo, governado pelo PSDB há mais, vai para 30 anos, qualquer ação que você move aqui em São Paulo não dá em nada. Dinheiro para receber, o Estado não paga e fica por isso mesmo. E entra governador, sai governador, eles não pagam. Por quê, gente? Porque o judiciário, um desembargador em São Paulo, por exemplo, está recebendo em média R$ 100.000 por mês. Tá? Eles mesmos, eles têm uma verba para eles mesmos dão uma canetada lá, se auto-indenizam, eles mesmos determinam se eles têm ou não direito a um perindicário, e assim eles ganham quanto eles quiserem. Então, assim, gente, nós temos um problema no Brasil. É o judiciário. Antes da classe política, o judiciário é um problema no Brasil. E a pergunta que eu faço a vocês como cidadã é: o que vamos fazer a respeito? Nós precisamos nos mobilizar, nós precisamos ir para as ruas depois dessa Covid, claro, ou então via internet. Precisamos nos mobilizar para forçar o Senado a se debruçar sobre esse tema e votar os impeachments que estão lá contra esses indivíduos que estão na Suprema Corte fazendo o que bem querem e bem entendem. Por favor, divulguem esse vídeo para os seus amigos, assine o canal e dá um like aí, tá bom? Obrigado.